será o tema da redação do Enem 2025? É a pergunta de R$1 milhão e eu vim aqui tentar responder ela junto com vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre temas de redação pro Enem 2025, né? Quais que são as minhas apostas, o que eu acho que pode aparecer na prova. É um vídeo que muita gente pede, então hoje a gente vai falar sobre isso. E pra você que tá estudando pro Enem e quer ganhar bolsa de estudo e concorrer a um MacBook Air novinho, o navegador Opera acabou de lançar um concurso incrível focado em estudantes e todo mundo que participar ganha prêmio. O Opera, pessoal, é um navegador muito legal que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo e agora ele acabou de lançar o concurso Opera Nota 1000. Pra você participar é só você compartilhar qual que é a sua melhor dica, truque, sua estratégia de estudos lá na página do concurso, que é opera.com/lp/Opera Nota 1000. E pode compartilhar tanto em texto, quanto em imagem, quanto em vídeo. Você entra lá, compartilha a sua melhor estratégia de estudos, as 1000 melhores respostas vão ganhar bolsa de 100% em curso preparatório no Descomplica e as 3 melhores dicas vão ganhar um MacBook Air. E outra, a melhor parte é, só de você participar, todo mundo que enviar a dica já vai ganhar 35% de desconto em qualquer curso do Descomplica. Então fica a minha dica de amiga pra você, pessoal. Só de você participar já vai ganhar prêmio e imagina se a sua resposta é uma das escolhidas pra ganhar a bolsa de 100% ou até mesmo o MacBook Air. O concurso já começou e ele vai até o dia 6 de outubro. Então corre pra participar, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e bora lá. Então bora falar de redação, pessoal. Quais que são as minhas apostas de tema pra redação do Enem 2025? Eu olhei também várias outras plataformas, quais que são as apostas de outros professores, e aí eu reuni tudo aqui pra vocês e separei em eixos temáticos, tá? Então a gente vai ter temas falando de saúde, de educação, tecnologia, meio ambiente e sociedade, tá? Lembrando, todo tema de redação do Enem é uma problemática, tá? É algum problema que está acontecendo no Brasil. Tem anos que o Enem coloca alguns temas que são mais discutidos pela sociedade, né? Por exemplo, violência contra a mulher, intolerância religiosa, mas tem anos que o Enem decide tirar um tema dos confins da Terra, um pouco imaginado pelas pessoas, né? Como o trabalho invisível da mulher, a manipulação dos usuários por meio do controle de dados, né? Então, volta e meia, o Enem aposta em temas que muita gente já comenta, muita gente está preparado para fazer, e volta e meia, o Enem traz alguns temas aí mais surpreendentes. Então, bora pro primeiro eixo temático, que é saúde, né? Saúde, bem-estar, esse tipo de coisa. Eu acho, pessoal, que uma aposta muito interessante é a questão de saúde mental dos adolescentes. Depois do vídeo do Felca, muita gente até vem me perguntar: Débora, você acha que cai a adultização? Eu não acho que cai a adultização tal qual foi mostrado no vídeo, né? Porque por mais que o vídeo tenha ficado viral, o Enem ele é feito até o meio do ano. Eles precisam imprimir 5 milhões de provas. Então, geralmente, o Enem é finalizado, a prova, ela é encerrada, né? Ela é feita até o mês de maio, no máximo junho. Então, obviamente, quando o vídeo saiu, o Enem já estava feito e o Enem não é desse tipo de prova que cai temas muito viralizados, né? Geralmente, igual eu mencionei pra vocês, eles preferem temas que a galera não acerta tão facilmente. Mas eu acho que a questão da saúde mental das crianças, dos adolescentes, é algo interessante, né? A questão da pressão estética, principalmente em era de redes sociais, como que as pessoas lidam com isso, transtornos alimentares, né? Como que isso tem crescido. Inclusive, eu vou deixar aqui, pessoal, porque eu vou falar pouco de cada tema, mas eu vou deixar aqui na descrição indicações de vídeos, de documentários que tratam esses temas mais a fundo, vídeos curtos, ok? Mas que tratem esses temas, vídeos de notícias mesmo, vídeos respeitados de instituições boas, para vocês aprenderem um pouco mais. Eu vou deixar aqui na legenda, pessoal, um documentário super incrível falando sobre como que na China tem uma grande indústria de cirurgias plásticas, como que adolescentes fazem. Esse documentário é super interessante. E um vídeo também bem curtinho falando sobre como que vídeos na internet de comida, como que a pressão estética está incentivando as pessoas a terem transtornos alimentares. Eu acho que vocês vão gostar se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto. Outra coisa também são os impactos das redes sociais na saúde mental das pessoas, né? Então, ansiedade, depressão, autoestima, né? O bullying, cyberbullying que acontece online, uso excessivo de telas, né? A dificuldade da concentração, como que isso tudo afeta principalmente os jovens, né? Então, como que essa geração que já cresceu com as tecnologias e que tá crescendo principalmente com essas redes de vídeos curtos,
curtos, né? TikTok, Kawaii da vida, estão tendo dificuldade de concentração, ninguém mais consegue ver um vídeo sem acelerar. Só os meus, porque eu já falo naturalmente acelerada, não é verdade? Agora, pessoal, outro eixo temático que eu gosto muito, e tem um tempinho já que não cai no Enem, que é educação e inclusão. Eu sempre falo, todo ano eu acho que vai cair e nunca cai. Quem sabe esse ano vai cair, que é evasão escolar, pessoal. Pessoas que abandonam os estudos, pessoas que não conseguem concluir os estudos. O que é um tema muito bom da gente tratar e também é um tema bom de fazer proposta de intervenção, né? Porque o Brasil já tem, por exemplo, o EJA, né? Que é para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e estão aí mais velhas indo atrás da sua educação. Tem o Enseja também, que é a prova para as pessoas concluírem ensino fundamental e médio quando não tiveram oportunidade de estudar. Então, a questão da evasão escolar eu acho super interessante. Todo ano eu aposto para que caia, mas nunca cai. Analfabetismo e analfabetismo funcional. Esse eu acho um tema super interessante porque recentemente, vou deixar na descrição também, saiu reportagem falando que o analfabetismo em vários estados brasileiros caiu, mas em muitos estados aumentou o analfabetismo funcional, que é uma pessoa que até sabe ler e escrever, mas ela não consegue interpretar textos, ela não consegue fazer coisas de maior complexidade. A reportagem que eu vou deixar para vocês lerem, pessoal, na descrição, ela explica isso tudo e ela explica quais são os critérios que usam para avaliar o analfabetismo funcional, né? Então, eles trazem pequenos trechos e pedem para a pessoa fazer perguntas, relacionar aquela coisa toda, justamente para entender se a pessoa tá apenas lendo ou se ela de fato compreende aquilo que ela lê. Então, pessoal, o Brasil, né, se orgulha muito, não, diminuímos o analfabetismo, ok, lindo, maravilhoso, mas o analfabetismo funcional ainda é um desafio pungente no nosso país, ok? Então, eu acho esse tema super interessante. A inclusão digital também, né, por causa da internet, principalmente depois da pandemia, como que muita gente teve que se adequar. O Pix, né, como que o Pix fez com que muitas pessoas começassem a entrar mais na internet, começassem a ser alfabetizadas digitalmente. Isso é um assunto interessante também. E outro assunto que eu acho que seria muito legal para a sociedade, caso caísse no Enem, é o declínio, o maus tratos aos professores, né, a diminuição da quantidade de professores, né, como que o Brasil tá sofrendo com isso, também com a divisão de professores pelo país, né, como que muitas áreas faltam professores, outras áreas têm mais professores, mas principalmente como que a profissão professor passou a ser muito desvalorizada, tá? Profissão que todo mundo via como, não, ele que formou todos nós, ele é incrível, ele é um aliado da sociedade, o professor é um herói. Hoje em dia, acha que o professor tá tentando fazer de tudo menos da aula, né? Que o professor quer doutrinar o aluno, que o professor quer bater no aluno. É desrespeito atrás de desrespeito, os pais achando que são melhores que os professores, os pais achando que o professor é empregado, que tem que educar o filho dele, ao invés de ele ensinar, aí ele não dá o exemplo dentro de casa e quer que o professor ensine beabá. Gente, é cada coisa, eu como pessoa que já trabalhou também em educação infantil, é, assim, complicadíssimo, tá? Se esse tema caísse no Enem, eu particularmente ia gostar, porque eu acho que as pessoas precisam pensar e precisam discutir isso. Agora, bora falar sobre tecnologia, privacidade, ética relacionada à tecnologia, relacionada à internet. Esse assunto tá super em alta, principalmente o primeiro tema que eu acho, a IA e as suas consequências, né? Como que a inteligência artificial tá chegando aí e fazendo parte das nossas vidas. Claro que esse tema, ele pode ser abordado de diferentes formas, né? A gente pode ver, por exemplo, sei lá, a IA em sala de aula, né? Como que muitos alunos estão simplesmente deixando de estudar e usando o IA para fazer as suas tarefas, mas ao mesmo tempo a gente também pode ver, por exemplo, como que a IA tem ajudado a levar conhecimento onde não tem, como que a IA tem ajudado a tornar muitos trabalhos mais práticos. Tem seus lados positivos e negativos, mas uma coisa é certa. Quais que vão ser as normas éticas que a gente vai colocar para isso, sabe? Então esse é um tema que é bem promissor e é um tema bem amplo, né? Igual eu falei para vocês, dá para ver de várias perspectivas. Eu acho que a questão da IA, da ascensão da IA, esse medo que a galera tá de, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. A IA pode roubar o meu emprego, né? Porque dá pra fazer um deepfake meu aqui, fazer uns videozinhos da internet. Mas será que vai ser bom? A IA vai ter o meu gingado? A IA vai ter unhas lindas, maravilhosas como as minhas? E outra, essa questão ética do uso da IA, dá pra gente pensar, por exemplo, em transparência, né? Porque, gente, a IA está roubando os nossos dados. Um assunto que eu acho muito interessante, que eu vou deixar uma recomendação, pessoal, de um podcast de meia hora super interessante do Wall Prime, é sobre como que tem muita gente usando IA para fazer terapia. Eu acho esse assunto muito interessante por si só. Eu acho que já dá um tema de redação muito legal. Porque, assim, a gente entra naquele quesito de terapia, acesso a psicólogos, acesso a tratamento para saúde mental. Isso é muito importante, isso é um direito
1% da população, isso é uma coisa vital, só que é inacessível para muitas pessoas. Então, para muitas pessoas, é mais acessível você ter um chat ali, né? Você desabafar com o chat. Mas, gente, isso traz muitos riscos. Não só porque você tá expondo toda a sua vida, tá jogando isso lá, né, pra uma IA que vai usar os seus dados, vai usar os seus medos, né? Vai usar as suas inseguranças para treinar o algoritmo deles, quanto porque a IA não foi feita para isso. Então, a IA, como psicóloga, ela pode até ser um band-aid, mas ela não é um tratamento. Então, tem um episódio excelente do podcast da UOL Prime que o jornalista, ele discute isso. Teve uma jornalista que fez a terapia com IA e com psicólogos ao mesmo tempo para comparar. Ela fez vários testes e foi super interessante os resultados que eles chegaram. Então, é algo que eu recomendo muito que vocês vejam. E muitas IAs também têm alguns preconceitos algorítmicos, né? Tava até tendo uma polêmica sobre a IA do Elon Musk, né? Que tava falando um tantão de coisa, aquela coisa e tal. IA dentro de sala de aula, né? Que muitas vezes tem sido um vilão. Já foram feitos estudos, né? Mostrando que estudantes, por exemplo, que escrevem redação com IA, ao invés de escrever por si próprios, não aprendem tanto, que o cérebro não faz tantas conexões, que o conhecimento não fica retido tanto tempo, obviamente, né? Porque não é você que tá fazendo. Então, isso é algo muito a ser discutido. E principalmente quem está em sala de aula, né? Minhas amigas que trabalham em escola ainda, elas têm me relatado muito que, infelizmente, os alunos estão cada vez mais fazendo trabalho só com IA, ao invés de eles mesmos se esforçarem. O que é fácil na hora, mas a longo prazo é muito prejudicial, porque a gente vai ficando dependente das IAs. E a minha opinião pessoal, gente, é bem fatalista, tá? Na minha opinião, Débora, se você falar, Débora, o que você acha que vai acontecer no futuro? É de graça por quê? Porque você tá colocando seus dados lá. Porque eles estão usando literalmente as suas informações pessoais para treinar o algoritmo da IA. Eu acho, pessoal, que as IAs vão continuar gratuitas até todo mundo ficar dependente delas e aí elas vão se tornar caríssimas. Porque se olhar, por exemplo, o ChatGPT, a mensalidade dele acho que é R$100. Pra quem trabalha com isso, pra quem usa muito, vale a pena. Só que é bastante, né? É bastante dinheiro. Eu acho que no futuro a gente vai se tornar cada vez mais dependente disso e aí vai ser uma facada, vai ser caríssimo, além do gasto energético. Gente, vocês sabiam que a IA, cada pesquisa que você faz, gasta mais água do que sei lá o que? É muita coisa, gente, porque pra resfriar a IA, ela parece que tá só no celular, só no computador. Mas existem locais que tem, né, todos esses computadores, todos esses sistemas, né, todo esse equiparato tecnológico. E pra resfriar essas máquinas que mantêm as IAs funcionando, precisam de muita energia e precisa de muita água para resfriar, para não superaquecer. Então, pessoal, a IA, ela gasta muita água, gasta muito recurso energético. Não à toa, recentemente, a Meta, né, o Facebook, eles fizeram um acordo para comprar quantidades de energia que sequer foram desenvolvidas pela humanidade, porque eles já estão prevendo que para os futuros planos deles de desenvolver IA, eles vão precisar de quantidade de energia que a gente sequer é capaz de produzir agora, mas eles já negociaram isso. Eles já compraram energia suficiente para manter a Terra funcionando por décadas, sendo que talvez a gente nem chegue até lá, né? Ó, tô bem? Hoje eu tô apocalíptica. Abram as suas bíblias no livro de Apocalipse que eu vou adorar. Outro assunto também, privacidade e segurança nas novas tecnologias, né? Igual eu falei pra vocês, dados pessoais, tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, deepfakes, né? Que são as pessoas usando IA, usando as tecnologias pra fazer vídeos, pra fazer vozes falsas, né? Muita gente usa, por exemplo, usa IA pra fazer vídeos pornô de pessoas, o que é crime, né, pessoal? Muita gente usa pra falsificar uma imagem, pra fazer golpes, né? Esse tipo de coisa. Então, é um assunto interessante. Desinformação e fake news, né? Esse é um tema que muita gente já discute. Qual que é a responsabilidade das plataformas no meio disso, aquela coisa toda. E um assunto que eu acho interessante, eu que, apesar de estar falando contra isso, sou muito fã da bailarina Cappuccina Mimimi, que é la moglie di Cappuccino Assassino, que ama la música la 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 la, ma la sua passione è il ballerino frololo. É o brainwash, né, gente? Que são esses conteúdos aí que são pra fritar a nossa cabeça mesmo. Eu tô aqui zoando, mas tipo assim, uma pessoa que não tem o cérebro completamente desenvolvido consumindo esse negócio constantemente, você fica meio a bubla da cabeça mesmo, né? O brain rot, genuinamente rot, né? Destrói o brain, o cérebro. Então, é uma coisa complicada isso. Eu acho um tema super interessante. Agora, gente, um nicho que há muitos anos não cai no Enem. Tem muitos e muitos e muitos anos que não cai. Tema de meio ambiente. Gente, ano de COP30. Ai, podia cair um teminha de meio ambiente, né, gente? Nossa, que delícia que seria. Vamos lá. Meio ambiente, sustentabilidade. Primeiramente, gestão de resíduos,
resíduos, economia circular, né? Porque o Brasil, ele tem alta reciclagem, por exemplo, de alumínio, né? Todo mundo tem certeza que você vê muito aí na sua cidade, pessoas que catam latinhas, que reciclam essas coisas, mas tirando o alumínio, pessoal, o Brasil é baixíssimo, é pobríssimo em reciclagem. A gente recicla muito pouco do lixo que a gente produz, do lixo que a gente consome, então isso é um tema que eu acho super importante, super interessante. Sustentabilidade urbana, crise ambiental, né? Como que as cidades estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, né? Então, poluição, e não só poluição, né, do ambiente estar sujo, mas também o ar poluído, poluição sonora, poluição visual, né? A gente tem, por exemplo, a cidade de São Paulo que foi pioneira em abolir todo tipo de outdoor, etc, para lutar contra a poluição visual, mas é uma cidade que só de você morar lá é como se você fosse fumante, porque o ar é tão poluído que vai, né? Então é uma coisa a se pensar. Enchentes, né? Por causa do planejamento das cidades, que às vezes não é tão bem feito, ou então simplesmente porque tem tanta gente que acaba entupindo bueira, aquela coisa toda, e época de chuva e não tá preparado, né? E tudo mais. Mobilidade urbana, eu acho esse assunto super interessante, porque aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tá discutindo tem um tempo uma possibilidade de tornar o transporte em BH tarifa zero. Todo o transporte público gratuito na cidade, o que seria muito incrível, né? Aqui em BH já fizeram estudos de que seria viável economicamente, né? Porque todo mundo pensa, nossa, se não pagar a passagem, como que vai sustentar os ônibus e tudo mais? O consumo das pessoas aumenta e também vai diminuir a quantidade de carros nas ruas, vai diminuir a quantidade de motos, o trânsito vai ficar mais seguro. Inclusive, pessoal, vou deixar também na descrição a recomendação de um documentário maravilhoso, uma reportagem maravilhosa, que é A Guerra Invisível nas Ruas do Brasil, falando como que o Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, pessoal. O Brasil tem o terceiro ou quarto trânsito mais violento do mundo, com mais mortes. Todos os dias no Brasil, pessoal, 130 pessoas morrem em acidentes, atropelamentos, etc. Então, o Brasil é um dos países com trânsito mais perigoso. E essa reportagem é do DW, né, que é uma emissora alemã, super interessante. Eles foram lá para Fortaleza, que Fortaleza tem um dos trânsitos mais seguros do Brasil. Eles fizeram ao longo de 10 anos várias reformas para que nas ruas você tenha que andar em baixa velocidade, você tenha que reduzir, aumentaram as frotas de ônibus. Fortaleza foi um exemplo de como que eles conseguiram reduzir pela metade as mortes no trânsito, né? Então, é uma coisa muito interessante a gente pensar, seria um tema super legal. E também essa questão do ambiente, né? Porque se mais gente usa o transporte público, o trânsito vai ser melhor, mas também vai ter muito menos poluente no ar, né? Então, é algo a gente pensar, super interessante também. E outro tema que, assim, é um tema polêmico, mas é um tema interessante, que é ecoansiedade, que é a ansiedade causada pelas mudanças climáticas. Então, pessoal, é muito interessante, porque as mudanças climáticas, elas infelizmente já se tornaram uma realidade, né? Hoje, por exemplo, tecnicamente a gente ainda tá no inverno. Tô suando aqui, um solzaço, 30 graus, não era pra estar dessa forma, né? Cada ano tá virando um verão mais quente que já teve. Esse ano na Europa, pessoal, tava tendo gente morrendo de calor. A mudança climática já virou uma realidade, a gente já tá tendo perdas ambientais por isso. E aquele medo, né? O que será que vai ser de nós? Então, isso gera uma ansiedade. Então, eu acho que é um tema super interessante também. E pra finalizar, galera, direitos e sociedade. Então, alguns temas mais sociais, mais de comportamento, que é uma temática que o Enem gosta muito de trazer também, ok? Primeiramente, um tema super legal: desigualdade social, moradia e pobreza urbana, pessoal. Primeiramente, a questão de déficit habitacional. Você sabia, pessoal, que contando com todos os locais vacantes, edifícios abandonados, casas abandonadas, imóveis que não estão sendo utilizados, daria para o Brasil não ter moradores de rua? Existem mais imóveis do que pessoas no Brasil. Então, se houvesse uma distribuição bonitinha disso tudo, no Brasil não precisaria ter tantos moradores de rua. E não só na questão de moradores de rua, como que a nossa geração, pessoal, vou deixar a reportagem também na descrição, como que a nossa geração tá tendo muita dificuldade em conquistar o sonho da casa própria. Como que os aluguéis estão ficando cada vez mais caros, comprar um imóvel tá ficando cada vez mais caro. Gente, os meus pais compraram o apartamento deles por 3 cabritos em 1990. E hoje, se eu quero alugar um apartamento de 1 quarto, é 3 mil reais. Que país é esse, meu Senhor Jesus? Então, é algo a gente se pensar, sabe? Como que essa situação, esse déficit habitacional, essa situação tá agravando principalmente a vida dos jovens, né? De quem tá construindo a vida agora. Como que a gente um dia vai ter o sonho da casa própria se tá sendo impossível de pagar aluguel? E essa questão do déficit habitacional, ela também acontece em grandes cidades. A gente vê, por exemplo, no Canadá, em Nova York, foram proibidos Airbnbs em algumas cidades, justamente porque muitas pessoas estavam achando mais rentável você colocar o seu apartamento de Airbnb do que alugar para alguém. Então as pessoas
pessoas que de fato moravam na cidade não estavam mais conseguindo pagar a própria moradia, estavam tendo que sair da cidade e a cidade ficava ocupada apenas por turistas, acabava acontecendo o fenômeno da gentrificação. Então esse assunto é super importante, é um assunto que está super em alta, a questão da moradia, tanto para as pessoas que são de fato sem teto, né, as pessoas moradoras de rua, que passam também pelos seus problemas, né, que muitas vezes morar na rua anda lado a lado com violência, com abusos, mas também a dificuldade para ter a casa própria, para se alugar, para sair da casa dos pais, que essa geração de agora tá passando, né, gente? Outro assunto interessante é a reintegração de egressos do sistema prisional, vulgo ressocialização de pessoas que já foram presas, né? Então, presidiários aí que terminaram, cumpriram a sua pena e agora eles precisam voltar para a sociedade, né? Então, esse é um assunto super interessante porque as pessoas têm muito preconceito, né, com quem é egresso do sistema prisional, eles têm mais dificuldade de encontrar emprego, de se restabelecer, o que, de certa forma, né, muitas vezes é um medo compreensível, mas ao mesmo tempo, pessoal, tecnicamente, essas pessoas estão indo para a prisão justamente, não é para elas ficarem lá pelo resto da vida e morrerem e sofrerem, não, é para elas conseguirem se tornar pessoas melhores e serem reintegradas à sociedade, em teoria, né? Só que o que acontece na prática é que muitas vezes as pessoas vão para a cadeia por motivos, sei lá, mais simples, e lá na cadeia acabam se envolvendo em situações, assim, megalomaníacas e acabam nunca mais saindo da vida do crime. Isso é algo interessante, né, da gente ver o quanto que a punição tem aumentado, de certa forma, a criminalidade, só que é uma situação um pouco difícil de solucionar, mas também como melhorar essa inclusão dessas pessoas na sociedade para que elas não tenham que voltar a uma vida na ilegalidade ou esse tipo de coisa. É algo interessante de se pensar, né? O combate à reincidência, que é isso, né? A pessoa voltar. Direitos da população idosa, né? Então, questão de envelhecimento da população, previdência, acessibilidade. Uma coisa que eu sempre reparo, pessoal, quando eu tô andando na rua, principalmente eu que moro aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade que tem muito morro, eu penso, gente, como que um cadeirante, como que um idoso vive nessa cidade? Porque é uma cidade que tem muito pouco pensado em acessibilidade, né? Muitas ruas de pedra, poucas ruas têm a coisa tátil, né, para as pessoas cegas, rampas e tudo mais. Então, assim, é algo a se pensar, porque um dia todos nós vamos envelhecer e uma pessoa velha não tem que ficar dentro de casa como se fosse uma gaiola, não é. As cidades têm que ser pensadas para pessoas de todas as idades. Então, isso é algo interessante também. Esse tema eu acho quente, tá, gente? É a oniomania, que é a compulsão por compras. Eu vou deixar também, pessoal, o link de uma reportagem falando sobre como que é uma doença mesmo. É uma doença mesmo e que a compulsão por compras, quando a pessoa tá comprando, ela tem estímulos no cérebro dela que é como se ela estivesse usando uma droga. Então, ao comprar, ela tem essa coisa, é uma dependência igual uma dependência química. E aí, pessoal, a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso porque envolve endividamento, ela compra coisas que ela se esquece, que ela nunca usa, ela se coloca em situação de risco, perde relacionamentos, perde a família, né? Porque acaba mentindo, acaba tendo problemas. Recentemente também, pessoal, viralizou no TikTok, eu vou procurar e vou deixar aqui, o vídeo de uma menina relatando isso, relatando que ela tava com essa compulsão e chegou a um ponto de que ela ficava com vergonha de mandar as compras pra casa dela porque o namorado dela julgava, né, que ela comprava muito. Ela começou a mandar pra casa das amigas e as amigas não tinham mais condição. Aí ela lotava o carro das pessoas de compras. Aí o porteiro tinha que colocar as compras, era tanta compra que chegava que o porteiro encheu, ela viajou e o porteiro encheu o salão de festa, só de caixa que ia chegando, porque mesmo viajando ela continuava comprando as coisas e mandando entregar na casa dela, e que aí ela recebeu uma multa do condomínio porque ela tava lotando a portaria de compra, porque todos os dias chegavam mais de 10 pacotes pra ela, e que aí a partir daí ela decidiu que ela precisava buscar uma cura, buscar um tratamento. É muito interessante, pessoal, porque é uma pessoa falando, né, sendo vulnerável, se abrindo sobre esse problema que muita gente pensa, nossa, que frescura, nossa, que estúpido, que fútil. Só que, gente, literalmente mexe no seu cérebro como se fosse uma droga. E hoje em dia, né, com a facilidade de comprar no celular, a gente pensa, tem tanta coisa baratinha na internet, não vai fazer mal, mas ó, minha filha, de comprinha de 10 em 10, aí vem o endividamento. Então, essa facilidade que a gente tem hoje pra comprar online e tudo mais, como que isso afeta as pessoas, essa coisa de que a gente precisa ficar acumulando as coisas, como se a gente fosse um hamster, enchendo a boca de sementes para passar o inverno. Eu adoro minhas coisinhas. Mas eu também tenho que estar constantemente aqui me policiando pra não ficar louca. E por último, outro tema que, gente, eu não sei se esse tema vai cair porque é um tema tão
falado na sociedade que eu não sei se o Enem vai querer fazer um tema que já é tão comentado, mas é um tema super relevante, é um tema super importante, é um tema que tá muito em alta, que são as apostas, tá? A ludopatia, que é o vício em apostas, como que as apostas esportivas, como que os cassinos online, jogo do tigrinho, essas coisas todas, como que isso está adoecendo, matando pessoas, arruinando a economia do nosso país. Gente, mensalmente são gastos, não é milhão não, são bilhões de reais dos brasileiros. Isso tem diminuído os gastos das pessoas nos comércios, as pessoas têm comprado menos comida para apostar. A publicidade, ó, caindo solta, o pessoal ganhando milhões e milhões e milhões para fazer publicidade, lucrando em cima do drama alheio, aquela coisa toda. Também vou deixar recomendações de documentários, de coisas assim, reportagens, para vocês verem mais sobre isso na descrição. Gente, esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante, porque as pessoas caem na propaganda e pensam, ah não, vou começar apostando 10 reais, porque o que dá perder 10 reais? Gente, esses jogos, eles foram feitos, estudados cientificamente de que forma eles vão te capturar e fazer você ficar viciado, fazer você ficar dependente. As pessoas têm vergonha e não falam sobre isso. Já teve caso de pessoas tirando a própria vida, de pessoas perdendo família, de pessoas perdendo tudo. E isso, crianças, pessoal, crianças acabam jogando também porque tá tudo no celular. As pessoas acabam usando dinheiro de programas sociais, dinheiro do Bolsa Família e tudo mais. Então, assim, gente, é um problema pungente, é um problema muito grave que tá acontecendo. Seria ótimo se esse tema caísse na redação, porque precisa ser mais comentado na sociedade, mas ele já é um tema tão viralizado que eu não sei se o Enem vai querer um tema previsível, digamos assim, né? Mas essa vai ser a minha última aposta de tema e seria maravilhoso se caísse. E com isso, vamos finalizar esse vídeo, pessoal. Essas são as minhas apostas, esses são os temas que eu acho que podem cair no Enem 2025, mas independente do tema, se prepara, estuda, já saiu aqui vídeo, inclusive, de revisão de redação, porque independente do tema, se você tiver uma boa estrutura, se você estiver atento ali à gramática, usar os seus conectivos, fizer uma boa proposta de intervenção, você vai tirar uma nota boa. Se prepara que você vai arrasar. E lembrando, pessoal, até o dia 6 de outubro dá tempo de participar do concurso Ópera Nota 1000 para ganhar a bolsa de estudo, concorrer a um MacBook Air, gente. Então não deixem de participar. Lembrando, é nesse site aqui, o site que tá no primeiro link da descrição, só você colocar lá a sua melhor dica, estratégia, macete de estudos para o Enem. Pode mandar por texto, por imagem ou então por vídeo. Só de você participar, você já ganha 35% de desconto em qualquer curso do Descomplica. Mas as 1000 melhores respostas vão ganhar 100%. Bolsa de 100% no curso preparatório do Descomplica e as 3 melhores respostas levam o MacBook Air. Então, gente, não deixa de participar, tá? Todo mundo vai ganhar prêmio. Então, bora entrar lá até o dia 6 de outubro. Muito obrigada pela paciência, um beijo e até o próximo vídeo.